Olá, pessoal. Esse é o 7º episódio do Resenhemos, a resenha do Labemos. Eu sou Diogo Correia, coordenador do Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social, o Labemos. Estou aqui com meu querido amigo e também coordenador do Labemos, Gabriel Peters. Fala, Gabriel, você tá no mute, cara. Quem tá zoando, cara? Não, de novo, faz de novo, vai, foi mal. De todo, cara. Olá, pessoal. Esse é o 7º episódio do Resenhemos, a resenha do Labemos. Eu sou Diogo Correia, coordenador do Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social, Labemos. Estou aqui com meu querido amigo e também coordenador do Labemos, Gabriel Peters. Qual é? Nossa, profundo. Então, hoje nós começaremos, na verdade, o nosso podcast e com as definições dos dois temas que queremos tratar: ignorância e pós-verdade. E como no nosso primeiro quadro, já tradicional, começaremos pela definição conceitual encontrada em Dicionários aleatórios buscados por aí. Nossa, aleatórios buscados por aí é um tanto redundante, né? Mas tudo bem. Comecemos então pela definição de ignorância. Estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática. Passemos então para a definição agora de pós-verdade. Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Na cultura política, se denomina política da pós-verdade ou política pós-factual aquela na qual o debate se enquadra em apelos emocionais, desconectando-se dos detalhes da política pública e pela reiterada afirmação de pontos de discussão nos quais as réplicas fáticas, os fatos, são ignorados. Gabriel Peters, meu querido, como a gente pode pensar, então, a partir dessas definições básicas, a ignorância e a relação dela com o fenômeno da pós-verdade? Sei não, mas eu vou tentar tatear o assunto em voz alta. Eu acho que o problema, isso tem a ver muito com as temáticas que a gente discute nesse podcast e no blog do Labemos. Por um lado, é interessante observar essa intersecção de problemas filosóficos e sociológicos. Por outro lado, alguma distinção entre filosofia e ciências sociais, sobretudo ciências sociais ocupadas com o diagnóstico do presente, tem de ser mantida. Então, o primeiro modo da gente se aproximar dessas questões é, obviamente, pensar em termos do que na filosofia se chama de teoria do conhecimento, mas é relevante que um conceito como pós-verdade tenha se tornado influente na esfera pública contemporânea em um certo contexto sócio-histórico de ascensão da extrema-direita, de virtualização do contato das pessoas com a realidade, de construção de bolhas informacionais, etc. Porque, por vezes, quando a gente pensa em questões clássicas da epistemologia, como o que é verdade ou em que medida eu posso decidir entre pretensões rivais ao conhecimento, por exemplo, aquela advinda da ciência moderna, aquela advinda da religião, essas questões nem sempre ganham tamanho urgência política, existencial e até civilizacional como agora, no contexto, por exemplo, em que a mudança climática é uma ameaça à sobrevivência organizada da espécie humana na Terra e ela tem de se bater com negacionismos diversos a respeito do que a ciência, ou boa parte da ciência, do conhecimento, do consenso científico internacional diz a respeito desse fenômeno da mudança climática. E, obviamente, o exemplo da
pandemia de Covid-19, das respostas à vacina e as controvérsias sobre tratamento precoce, é um exemplo ainda mais urgente disso. E eu acho um assunto difícil, porque ele é um prato cheio para aquilo que o Bachelard chamava de lei da bipolaridade dos erros. Quando a gente tenta se afastar de um erro, a gente se aproxima de outro. E eu acho isso é bem característico, talvez, da posição dos sociólogos, né? Houve uma época em que os sociólogos pareciam mais ocupados em tentar problematizar esse senso de uma autoridade epistêmica absoluta da ciência. Acho que vários sociólogos ali, pelas décadas de 80 e 90, se viram preocupados com a tecnocracia, essa ideia de um governo dos peritos, em que, por exemplo, questões de interesse público, como o destino da energia nuclear, em vez de serem debatidas por todas as pessoas envolvidas de algum modo com essa questão, eram deixados a cargo de um punhado de peritos. Enfim, naquele momento parecia importante criticar uma peritocracia, uma tecnocracia, e de repente agora, uns 30, 40 anos depois, os mesmos sociólogos se veem envolvidos num combate reverso, que é justamente o combate à rejeição pura e simples de qualquer autoridade epistêmica superior que a ciência possa reclamar em relação a outros discursos sobre o que é real, o que não é real, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. E eu acho que isso a gente encontra na própria pedagogia da sociologia. Por vezes, obviamente, elogiar o conhecimento é, ao mesmo tempo, elogiar a consciência que a gente tem da própria ignorância. Esse é o tema socrático que se torna um clichê, mas não deixa de ser verdade por ser um clichê, a ideia de que com o avanço do saber a gente tem uma consciência mais aguda do quanto a gente não conhece, mas ao mesmo tempo agora tendo que combater, digamos, algumas das consequências, eu diria, relativistas. Esse é um termo carregado, obviamente, mas eu vou dizer mesmo assim, algumas das consequências relativistas perigosas desse tipo de problematização do conhecimento. Gabriel, eu acho que, bom, você já avançou em questões muito importantes do fenômeno que eu acho que a gente pode voltar a discutir, que é essa ideia da consciência, né, dos impactos produzidos pela desconstrução da noção de verdade e do quanto a gente percebe hoje em dia que, como com uma espécie de consequência não intencional, a gente tem formas facilitadoras, né, de produção e circulação de informação intencionalmente produzida para desinformar. E aí eu acho que, num sentido mais filosófico, eu acho que a ignorância... Agora eu vou citar aquilo que você costuma citar a partir do Santo Agostinho, que o Wittgenstein retoma, é que intuitivamente, quando a gente pensa sobre a ignorância, a gente acha que é óbvio falar sobre ela, né? Mas quando a gente para pensar bem sobre o fenômeno da ignorância, a gente se dá conta do quanto somos ignorantes frente a esse conhecimento que a gente pode ter em relação à ignorância. E aí, eu, refletindo, e a partir também do que você disse, eu acho que é possível pensar numa tipologia da ignorância, né? A partir de 3 dimensões. Ou seja, a ignorância no sentido mais tradicional, que seria a ignorância por falta, simplesmente a ignorância, a gente não sabe, né, que não sabe certas coisas, e evidentemente nesse caso a ignorância simplesmente é o desconhecimento puro e simples, e não há nada mais democrático do que esse sentido da ignorância, né, do fato de que nós desconhecemos a maioria das coisas que provavelmente nós deveríamos conhecer, simplesmente porque o conhecimento disponível no mundo é infinito e a nossa capacidade de apreensão do mundo ela é finita. Portanto, somos todos ignorantes nesse primeiro sentido, mas é uma ignorância por falta, por incapacidade. Por falta, eu diria, mais do que incapacidade. Segundo, a ignorância por produção, e aí a produção intencional, e aí eu acho que ela se articula com o que a gente está chamando de fenômeno da pós-verdade, ou seja, a ignorância que é intencionalmente produzida, né, que é a informação que é produzida para desinformar, para fazer com que o outro deixe ou não saiba aquilo que, em tese, ele deveria saber. E aí, toda essa lógica da produção da ignorância, que eu acho que a gente vai discutir depois, que é exatamente fazer mais apelos nessa dimensão emocional para fazer com que as pessoas sejam desinformadas através da adesão emocional que ela pode ter a certas ideias ou a certas
valores ou concepções políticas. E, por fim, eu poderia dizer que é uma terceira definição de ignorância, que é uma ignorância filosófica, né? Que é a famosa ignorância socrática, que é a ignorância por consciência, digamos assim. Ou seja, o fato de que a gente sabe, né, que a gente é ignorante sobre certos assuntos, e nesse sentido, eu não sei se eu chamaria de uma ignorância de segunda ordem, né? Porque a primeira é uma ignorância intransitiva, simplesmente eu não sei que eu não sei, porque eu não posso saber ou não poderia saber. Nesse terceiro sentido, e eu acho que isso faz parte de toda e qualquer formação intelectual, que não é uma frase de autoajuda, eu acho que é realmente algo que faz parte de uma filosofia de vida, que é quanto mais a gente adquire conhecimento sobre as coisas, mais a gente tem consciência da quantidade de coisas que a gente poderia, né? E às vezes deveria conhecer, mas não conhece. Então, eu diria que eu proporia a gente pensar nesses 3 níveis, né, da noção de ignorância, e, a partir disso, passar para essa reflexão da dimensão social da ignorância, né? Ou seja, a ignorância pode ser pensada a partir dessas 3 dimensões, mas ela é importante porque relacionar, e a pós-verdade eu acho que ela grita sobre isso, que é essa relação entre ignorância e a dimensão sistêmica, né? Ou seja, que tipo de ignorância é sistemicamente produzida, né? E que tipo de ignorância a própria sociedade deve, de alguma forma, né, deve evitar, né? Eu acho que boa parte da reflexão hoje sobre o que a gente pode pensar em sistemas sociais é talvez essa luta entre instituições, né, que são criadas para produzir desinformação e outras instituições que são criadas para informar. E, em certo sentido, eu acho que há uma dinâmica social muito relevante quando a gente depura a observação para o mundo social a partir dessa dimensão da ignorância. Sim, sem dúvida. E acho que tem pontos possíveis entre filosóficas e reflexões sobre o contexto presente. Eu acho que uma delas é um tema clássico da filosofia, que é esse da extensão do ceticismo até as próprias dúvidas céticas. Então, digamos, um crítico de Sócrates poderia dizer que ele não pode dizer que só sabe que nada sabe, porque a rigor, se ele nada sabe, ele sequer pode saber que nada sabe. É possível que ele saiba sem saber que sabe. Esse tema da dúvida e até onde levá-la, né? Porque assim como pode surgir uma dimensão de questionamento daquilo que eu pensava que sabia, por que não eu posso duvidar desse segundo questionamento? E daí do terceiro, e aí do quarto, e aí há de infinito, né? Obviamente, se você for lançado nesse vórtex, você vai ser reduzido à dúvida total. E eu acho interessante porque essa dinâmica, que parece uma dinâmica filosófica abstrata de argumentos sobre o ceticismo, parece surgir em certos cenários contemporâneos, onde você sente que as pessoas têm uma certa economia psicológica da dúvida, no sentido de que elas podem, por exemplo, assumir a mensagem clássica das críticas à indústria cultural, à mídia mainstream, etc., e a partir daí estarem dispostas a duvidar daquilo que é informado nos grandes meios de comunicação. Me parece mais difícil você estender essa dúvida a uma segunda camada, por exemplo, supor que fontes de informação que se pretendem alternativas à mídia mainstream podem as próprias serem fontes de falsidade, enfim, lançar esse questionamento para muito longe. Isso me parece importante para tentar explicar, por exemplo, a proliferação de paranoide ou conspiratoriais de interpretação de hoje. Porque é como se o ceticismo em relação a uma primeira fonte de informações, que em princípio é saudável, se convertesse imediatamente em uma espécie de fidelidade à crítica ou investimento existencial profundo em uma fonte alternativa de informações. E aí, a partir do momento que a pessoa se encastela naquela fonte alternativa, né, no sentido wittgensteiniano, ela não é mais algo em que ela acredita por ter sido convencida
sua verdade, ela é o parâmetro mesmo a partir da qual ela distingue entre verdade e falsidade. E cenário que para nós pode parecer um tanto desesperado, que é o cenário que governa as discussões políticas hoje, que são inseparavelmente discussões epistemológicas a respeito do tipo de realidade que a gente vive. Gabriel, acho que você já começou a dar uma espécie de aula antecipada do que eu tenho chamado de pós-modernidade reflexiva, que eu quero insistir. Eu acho que você está chamando atenção para esses fenômenos, dessas consequências não intencionais de um modo de circulação de informação e de uma forma de relação com o mundo que é calcada em certos parâmetros que a gente pode associar ao pós-modernismo. Mas eu queria chamar a atenção também para essa relação, quando a gente pensa a dimensão social da ignorância, né, e da produção da ignorância, ou da circulação e difusão da ignorância e da desinformação, que é essa relação entre ignorância, circulação de informação e tecnologia, né? Porque uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é que mentira, informação falsa, isso evidentemente não é um fenômeno típico da pós-verdade, né? Talvez a mentira seja tão antiga quanto a condição humana, É verdade. mas... E, aliás, tem aquelas discussões filosóficas, né, sobre a própria frase, eu minto, né? Porque é impossível você mentir, porque se você estiver mentindo, falando eu minto, você está falando a verdade. E se você está falando a verdade, falando eu minto, você está mentindo, logo você está falando a verdade, e assim, ad eterno. Mas há filósofos, né, que utilizam essa frase para mostrar que a verdade seria metafisicamente anterior à mentira. Mas, independente de qualquer coisa, a mentira é algo que faz parte da condição humana desde muito tempo. E o que eu acho é que, quando a gente olha para a dimensão sistêmica e social, é muito importante pensar que quais são os modos de difusão da mentira ou da desinformação, eu diria, e, nesse caso, da desinformação deliberada, e o modo de manutenção dela. Porque quando a gente cai nessa dimensão que você já está mencionando, das bolhas informacionais, né, isso se trata de um modo específico que é tornado possível em função de um conjunto de novas tecnologias que emergiram. Ou seja, é possível bolha informacional sem WhatsApp, sem rede social, porque o que permite ali? Permite simplesmente, eu acho que é isso a gente vai, acho que, né, a gente pode aprofundar essa reflexão no nosso próximo bloco, que a gente discute mais essa dimensão psíquica da ignorância e da pós-verdade, que é o fato de que hoje, sistemicamente, as pessoas encontram lugares onde elas podem nutrir as suas convicções prévias de forma infinita. Então, a despeito o custo de ser alto, às vezes, você manter uma certa convicção ou uma teoria conspiratória da realidade, as tecnologias da informação, né, e os grupos whatsappianos, as bolhas informacionais, elas permitem que eu encontre pelo menos algum tipo de elemento para confirmar, né, para, de alguma forma, descomplexificar o mundo e me confortar dentro de um universo de certezas previamente estabelecidos. Então, se eu sou um extremista eu ia falar extremista de extrema-direita, eu acho que seria... Mas parece ser o caso do Brasil, né? Porque eu acho que eles estão nos extremos da extrema-direita. A gente está na vanguarda do reacionarismo mundial. Então, eu encontro, na verdade, se eu busco num grupo bolsonarista, eu encontro o tempo inteiro informações que, a despeito de todas as... Por exemplo, tem estatísticas gritantes dizendo que o Brasil é um desastre sanitário no combate à Covid-19. Eu acho que é muito difícil, é um custo cognitivo gigantesco, mas ainda assim eu posso encontrar nas bolhas informacionais bolsonaristas elementos que podem confirmar, dizendo que ele já começou a vacinar. Tem 8% de pessoas vacinadas, aí ele pega dados absolutos, né? Como o Brasil tem uma população muito grande, nós somos o 5º país que mais vacinou. E aí você começa a criar um circuito de desinformação que, em todo caso, você permite, né? Que esse paradoxo, porque a princípio a gente imaginou que o smartphone e a internet, exatamente porque a gente tem uma possibilidade quase infinita de buscar fontes de informações distintas, e o que aconteceu é que boa parte das pessoas escolheu usar isso para encontrar locais onde elas possam confirmar convicções prévias, né, a partir de uma quantidade infinita de informações que vai o tempo inteiro retroalimentando
essa ignorância, no final das contas. Porque, nesse caso, é difícil, porque é um elemento que você mencionou, ou seja, Em tempos de pós-modernidade reflexiva, é difícil. eu esqueci o que eu ia falar, gente. Eu fiquei ignorante sobre a minha própria fala. É difícil em tempos de modernidade reflexiva. Não é? É Pós-modernidade super reflexiva. difícil. Mas, Mais ainda, é pós-difícil. mas eu queria passar agora para você, Gabito, para você arrematar e a gente jogar para a dimensão psíquica da ignorância, certo, antes de passar para o Titãs. Não, mas eu acho que, uma vez mais, existe uma articulação aí entre temas relacionados à psique humana, de cunho mais universal, e questões relacionadas ao tipo de sociedade em que a gente vive, porque isso que a psicologia cognitiva chama de viés de confirmação é um traço humano demasiado humano. Essa propensão que a gente tem a perceber o mundo de maneira que confirma nossas crenças e expectativas prévias e a neutralizar a informação que potencialmente desafia essas crenças e expectativas. De certa maneira, isso é um tipo de funcionamento cognitivo que, a julgar, por exemplo, pelo Thomas Kuhn, da estrutura das revoluções científicas, opera até mesmo na chamada ciência normal. Em princípio, quando, por exemplo, um cientista faz um experimento orientado por um paradigma e o experimento parece refutar as premissas do paradigma, a primeira coisa que o cientista vai pensar é que ele está certo e o paradigma errado. O cientista não é esse herói racional que Popper achou que ele fosse. O cientista provavelmente vai pensar que não é Newton ou Einstein que estão errados, quem está errado provavelmente sou eu e o meu experimentozinho. Mas o que acontece, eu acho, com essa dimensão algorítmica é que você tem uma plataforma tecnológica sustentando esse viés de confirmação. Aí, de início, é claro, o propósito da plataforma era mercadológico, era esse de fidelizar o cliente, mas quando a gente está lidando com o consumo de informação midiática e de discurso político, o efeito acaba sendo esse de insulamento das pessoas a tal ponto em que elas não têm só diferentes interpretações dos mesmos fatos, mas fatos alternativos, como diz a Kellyanne Conway. Mas o então, Gabito, pode repetir só mais uma vez? Brincadeira. sabia. Sabia, cara. E pior que você fez Cara, uma cara ela tá muito sendo séria, contaminada pela gente, velho. Que total. horror, velho. A gente tá Kellyanne Conway. contaminando ela. E não, então acho que tem tudo a ver. Isso é interessante, isso aparece numa discussão com o Pablo Ornelas Rosa, que é nosso amigo e colega, porque às vezes a ideia de que o algoritmo produz subjetividade é parcialmente verdadeira, porque, por exemplo, o que faz uma plataforma algorítmica não é só oferecer formação de direita para um indivíduo que já tinha uma posição de direita. O que ela faz é, de fato, pegar uma ou outra tendência e moldar a subjetividade para que essa tendência seja radicalizada. Mas, ao mesmo tempo, é claro que existem traços prévios que a subjetividade humana, por ser como é, traz a relação com a máquina. Vamos passar, então, agora para a dimensão da reflexão. Puta, Gabito é foda, velho. Vamos passar para a reflexão sobre a dimensão psíquica da pós-verdade da ignorância, né? Há uma dimensão sociológica, sistêmica, mas também uma dimensão psíquica. E antes disso, nós iremos citar, por razões para não sermos desmonetizados pela lógica algorítmica, internética e sistêmica, nós vamos falar sobre citar a letra da música Televisão da banda paulista, meu, Titãs, que é assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deito,
é boa noite, querida. O Cride fala para a mãe que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem cura. Vê se me entende, pelo menos uma vez, criatura. Que é interessante, porque o ponto fundamental, aliás, isso poderia talvez ter entrado antes, porque tem aqui uma lógica sistêmica, porque ele está falando da televisão, ele está dizendo, agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Ele está fazendo uma crítica ainda àquela indústria cultural, né, onde tem uma única fonte de produção de conhecimento e que tem uma pasteurização generalizada, né, das mercadorias, das informações, etc. E dessa estupidez também que passa a ser veiculada, porque a partir do momento em que qualquer explicação, por mais idiota que ela seja, mas que ela ganha um campo de visibilidade gigantesco, né? Tipo, sorvete me deixa gripado pelo resto da vida. E a gripe é uma coisa incurável. Então, isso se torna algo relevante simplesmente porque aí tem a dimensão do capital de visibilidade, né? Isso é uma explicação visível, independente se ela é útil ou não. Então, tem uma burrice também, tem uma idiotice que vai ser generalizada. E a grande questão é a passagem da televisão para o WhatsApp, para o YouTube, né? Para o Instagram. E eu acho que isso é uma das grandes questões do mundo contemporâneo. Mas, Gabito, então eu já fiz uma explicação sociológica da música do Titãs, e agora a questão é como a gente passa de uma sociologia a uma psicologia da ignorância. Porque, evidentemente, há fatores sociológicos, né, sistêmicos de produção, de circulação e difusão da ignorância, e há uma dimensão psicológica. Né? Por que as pessoas continuam a acreditar em coisas aparentemente absurdas? Isso é super interessante, porque isso é uma maneira... isso é uma forma de fazer uma antropologia das sociedades ocidentais, né? Onde o estranho não está numa outra forma de vida, né, de uma outra coletividade, mas o estranho habita o interior da nossa própria forma de vida. Né? Como algumas pessoas podem ainda acreditar que a política sanitária, e aí eu vou evitar fazer algum parêntese sobre isso, do governo Bolsonaro diante da Covid-19 pode ter sido positivo. Ou seja, a gente precisa de dimensões explicativas que vão além da questão social, mas para pensar também é uma psicologia da ignorância. Então, vamos fazer essa reflexão sobre a psicologia da ignorância. Por que as pessoas insistem em ideias completamente estúpidas? A despeito da estupidez, da qualidade intrínseca da estupidez da ideia. Ou da estupidez intrínseca da ideia, seria melhor. Eu acho que isso é o tipo de questão que só dá para responder se a gente tiver um modelo da operação da cognição que não seja estritamente cognitivo. E eu acho que... Sim, O quê? verdade. Não, mas que pense a verdade. interação da cognição com outras dimensões da psique. Né? Acho que, por vezes, na medida em que é mais conveniente, às vezes mais fácil trabalhar com uma concepção hiperracionalista da subjetividade, por exemplo, na ciência política, a gente pode se ver desarmado para explicar por que as pessoas se apegam a determinadas crenças a despeito do que parecem ser custos práticos, econômicos, políticos e mesmo psíquicos dessas crenças, e a despeito do que parece ser informação que refuta mais ou menos definitivamente essa crença. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. Ser capaz, e nesse aspecto, é claro, a definição de pós-verdade que você leu, ela apontou para uma dimensão que é o investimento emocional. A gente pode pensar, por exemplo, a partir do momento em que minha identidade pessoal, meu senso de valor, a justificação da minha existência está atrelada ao meu bolsonarismo, acolher um argumento contrário a essa visão de mundo seria quase como que acolher a destruição dessa minha identidade pessoal. Mas existe um outro elemento aí que talvez seja mais difícil de lidar, porque ele pode até parecer puramente cognitivo. A Hannah Arendt fala sobre isso em algum momento, quando ela está discutindo desconexão com a realidade em Origens do Totalitarismo, que é essa ideia de que a coerência da teoria ou da narrativa segundo a qual eu dou inteligibilidade ao mundo tem primazia em relação aos fatos. Então, em princípio, parece que se eu percebo o mundo a partir da narrativa, eu só vou aceitar ou acolher informações que confirmem essa narrativa e rejeitar as outras. Mas o funcionamento, eu acho, desse mecanismo não é puramente cognitivo, ele tem a ver com
aquilo que a gente vem chamando nas outras discussões de segurança ontológica. É um senso, pelo menos, de que o mundo só pode ser controlável se ele for cognoscível, e sob esse aspecto, a ignorância é intolerável. É como se eu preferisse qualquer explicação que pelo menos dê sentido e inteligibilidade ao mundo do que explicação nenhuma, do que ausência de explicação. Eu acho que esse é um mecanismo que opera muito fortemente. Mas essa comparação que você fez com a antropologia faz absolutamente todo sentido. Quando você lê, por exemplo, esses trabalhos da antropologia estadunidense, o trabalho da Arlie Hochschild sobre apoiadores de Trump e vários outros, esses estudos típicos de acadêmicos da costa oeste, da costa leste, que vão para a América Profunda entender por que as pessoas apoiam Tea Party ou Trump, etc. Parece que você está lendo da Ruth Benedict sobre a entrada da antropóloga em um universo espiritual incompreensível. De certa maneira, até certo ponto, acho que isso aparece já nos estudos de uma Rosana Pinheiro Machado, da Esther Solano, sobre a direita no Brasil. Aí supõe, acho que Camila Rocha também, outros estudos nessa linha. Eu acho que você já chamou atenção para várias dimensões, mas eu queria pegar algumas explicações possíveis, algumas das quais você já falou, mas tentar para fazer uma espécie de tipologização de uma espécie de psicologia da ignorância a partir de algumas perspectivas sociológicas, embora não só. Você já falou do Daniel Kahneman, né? Que é essa ideia do viés de confirmação, ou seja, que as pessoas buscam naturalmente, tendem a buscar uma espécie de conforto cognitivo e afetivo, mais do que propriamente contrariar suas convicções prévias. Um outro autor que eu gosto particularmente por uma questão biográfica, que é o Charles Sanders Peirce, né? E tem o famoso texto dele, Como Tornar Nossas Ideias Claras. Ele fala basicamente de como o ser humano busca fugir sempre do estado de dúvida, né? E eu adoro essa imagem que ele utiliza da dúvida como uma espécie de coceira, né? Da qual a gente busca cognitiva e afetivamente para se livrar dela. Então, eu acho que a gente pode pensar, na verdade, as bolhas informacionais como sistemas sociais produzidos para atender certas necessidades psíquicas do indivíduo. E outra possibilidade também de compreender esse fenômeno é o que você menciona, você já utilizou isso em algumas palestras, que é o próprio Simmel, né? Essa ideia desse indivíduo, que no caso não é hiperintensificação estimulatória, mas diante de uma complexidade brutal do mundo, ele precisa encontrar microcentros de ordenação da sua vida a partir dessas bolhas, e são formas de redução da complexidade e de explicação, porque você pode dizer absolutamente tudo em relação a essas bolhas, mas elas dão sentido à vida dessas pessoas, né? Elas dão conforto cognitivo e elas oferecem algum tipo de amparo afetivo, de dizer, olha, o mundo não é tão radicalmente diferente quanto aquilo que você pensa. E elas oferecem dados, né? E aí esses dados podem ser pensados da maneira como se quiser, mas elas oferecem dados concretos que podem confirmar esses vieses prévios. E as outras duas referências que eu gostaria de mencionar, eu gosto muito do texto do Boltanski, sobre a investigação, sobre a enquete, onde ele fala, porque eu acho que não seria possível pensar, né, esse universo da bolha informacional e da proliferação de teorias conspiratórias sem esse fenômeno histórico que ele vai descrever da passagem do século XIX para o século XX, que está atrelado tanto ao desenvolvimento do romance policial. Isso eu gosto, porque seguindo nessa linha do Ginsburg, né, o que é o romance policial, se não essa diferenciação entre uma realidade de superfície e uma realidade mais real de fundo, né, que é a estrutura base de toda qualquer bolha informacional, ou seja, e ela se fortalece muitas vezes da contrariedade daquilo que se apresenta de forma clara. Diz, não, na verdade, as pessoas pensam dessa maneira, mas eu sei que existe uma realidade mais profunda do que essa. E o Boltanski associa romance policial e romance de espionagem, que é mais ou menos no mesmo momento que emerge,
a invenção, né, pela psiquiatria da noção de paranoia. O que é a paranoia, se não essa tentativa de sempre buscar uma profundidade sobre a superfície da coisa e pensar sempre uma realidade mais profunda do que aquela que se revela no primeiro momento. E ele vai falar da própria sociologia, porque a sociologia também é a emergência desse momento em que você explica causalidades, né, chamadas sociais, para determinar entidades individuais e coletivas a que pode se atribuir certos eventos. E depois ele vai fazer uma reflexão, inclusive, do papel da instituição, das instituições sociais, são aqueles papéis de estabilização semântica, ou seja, elas são responsáveis por poder conferir esse sentido à realidade. E, nesse sentido, a bolha informacional ela funciona como uma instituição, no sentido que ela dá uma espécie de estabilidade semântica àquela necessidade psíquica prévia de encontrar, de fugir da dúvida, de encontrar um viés de confirmação e de buscar algum tipo de conforto cognitivo, né? E eu acho que o elemento que você mencionou ele é muito importante porque, no final acho que existe essa relação constante, que está presente em todas as reflexões, que todos nós, de alguma forma, estamos sempre essa tensão entre o custo emocional da mudança cognitiva, né? Ou seja, que tipo de mudança cognitiva nós somos capazes de suportar a partir do custo emocional que ela representa do ponto de vista existencial. E eu acho que agora você podia falar sobre isso antes da gente passar para a nossa reflexão, passagem do Musil sobre a estupidez. Sobre isso tudo, tem algum tema que você considera mais urgente? Aquele que você for menos ignorante. Certo. Não, mas porque isso é interessante, que quando você fala, por exemplo, na sua tese, sobre a realidade, a ordem social como problema psíquico, você poderia também, uma outra forma de intitular, seria a construção social da realidade como resposta a demandas psíquicas, né? O que eu quero dizer é isso também não pode ser da mesma maneira em qualquer momento histórico. Isso tem uma história onde isso se tornou possível. O que eu acho que o Boltanski também está se referindo é a partir de qual momento histórico, e aí pode ser mais ou menos convincente, mas eu não sou historiador, eu sou sociólogo, esse descolamento entre o mundo das aparências e o mundo da superfície, embora você possa dizer que isso possa vir desde Platão, mas se tornou uma questão social, né? Se tornou uma questão social que está atrelada ao que a gente pode chamar de uma sociedade crítica, né? Do que ele chama em outro livro, sociedade crítica. E em que medida as sociedades críticas continuam respondendo às demandas psíquicas individuais, né? E que demandas psíquicas individuais são essas, no final das contas? Sim, sim. Eu tenho uma relação ambivalente com esse livro do Boltanski. Eu acho até interessante a sugestão de que os excessos de uma sociologia crítica como a do Bourdieu podem ser aproximados à paranoia, porque o pressuposto mesmo de que as coisas fazem, ele é o que pode motivar e animar uma narrativa paranoide. Por outro lado, acho que ele é insuficientemente crítico em relação, por exemplo, à ideia mesma de um estilo paranoide na política do Richard Hofstadter, esse historiador estadunidense que ele cita, mas depois critica a partir de uma concepção que eu acho que ainda é insuficientemente comprometida com a possibilidade da ruptura epistemológica. E, obviamente, isso tem a ver com as razões intelectuais do Boltanski para brigar com Bourdieu. Mas, ao mesmo tempo, seria fácil você tentar retomar uma concepção mais próxima da psicologia a respeito disso. Você tem psicólogos que falam, por exemplo, na ideia de padronicidade, que é a tendência humana da inteligibilidade ao mundo a partir do reconhecimento de padrões, e juntamente com isso a ideia de agenticidade, que é a atribuição desses padrões a comportamento intencional. Então, digamos, um filósofo da religião como Daniel Dennett vai explicar a religião nesses termos, mesmo quando cai uma pedra em cima da cabeça do indivíduo. A tendência é atribuir alguma espécie de intencionalidade a esse fato. Um psicólogo evolucionário, e obviamente existe muita arbitrariedade na psicologia evolucionária, a partir do suposto de que se existe um traço comportamental dos seres humanos, é porque esse traço se revelou adaptativo, logo eu vou construir uma história para explicar por que esse traço
se revelou adaptativo. Mas a explicação para a padronicidade seria essa. Então, na verdade, se o nosso ancestral está andando na savana africana e o mato se mexe, se ele achar que é um leão e sair correndo, mas não é o leão, ele vai sobreviver. Se for um leão e ele não achar que é um leão, ele vai ser comido. Logo, os genes que foram passados adiante foram esses genes que tendem a ver padrões no mundo, inclusive padrões inexistentes ou mais padrões do que existem. Eu não estou dizendo que necessariamente concordo com essa visão, mas acho que é para dar um exemplo de como uma via mais universalista de explicação poderia ser procurada. Mas eu acho que isso tem a ver com pânico em relação à contingência, aleatoriedade, etc. E eu acho que existe uma pressão interna por essas explicações do tipo padronicidade. E o que torna tudo ainda mais complicado é que, obviamente, algumas conspirações são absolutamente reais, existem forças operando nos bastidores, existem mecanismos tecnológicos pelos quais o nosso comportamento pode ser monitorado à distância. Então, separar o elemento de realidade do elemento de delírio é muito difícil. Mas a gente tem de tentar fazer isso. E aí, a partir de um critério que eu diria que é um critério pragmático, porque eu sou, como eu disse para você, pragmatista por motivos realistas e não realista por motivos pragmatistas, porque por vezes a gente é obrigado a agir de posse de informação imperfeita. Isso significa que a gente tem de tomar uma decisão. Em termos de política pública, por exemplo, você tem de tomar uma decisão em relação à cloroquina ou em relação a efeitos adversos de vacina. E aí, nesse caso, não dá para ser relativista. Mas, Gabriel, você sempre negou a minha postura e agora você está retomando a minha postura. Não, porque a essa gente tem que postura variar a nossa postura realista em função dos efeitos concretos que ela tem no mundo. Ser realista diante de um araueté, ser um cientificista realista, é um ato de violência epistêmica. Agora, ser relativista diante de um cloroquinista bolsonarista é um ato de estupidez e, como eu disse que você gostou, é um crime sanitário. Mas eu não concordo com você, porque na verdade... Então vamos discordar na sessão que vem, Gabito, que é a que você mais gosta, que é a relação entre psicotrópico. Mas antes disso, vamos falar sobre a estupidez. Vamos para a estupidez do Herbert Musil. É um livro, uma palestra, uma conferência dele chamada Sobre Estupidez, publicada pela Aine, que eu acho muito interessante essa editora, inclusive. Se elas quiserem fazer uma parceria com a gente, um jabá, é super legal. Então vamos lá. É uma palestra que ele foi feita em Viena, e tá interessante, que é em 2 e 17 de março de 1937. E é interessante porque, tipo, em 2 e 17, né? Tipo, se fosse, sei lá, são tempos muito distintos. Mas ele inicia a palestra da seguinte forma: senhoras e senhores, quem se aventura hoje a falar sobre estupidez, de certo modo, corre o risco de arruinar-se, o que pode ser interpretado como presunção e até como distúrbio do desenvolvimento contemporâneo. Eu mesmo já escrevi há muitos anos. Se a estupidez não fosse tão parecida a ponto de confundir-se com o progresso, o talento, a esperança ou a melhora, ninguém desejaria ser estúpido. Bom, diante dessa reflexão sobre a estupidez, eu queria antes, Gabriel, da gente passar sobre a reflexão mais específica do mundo contemporâneo, pensar uma coisa muito particular e específica sobre o psicotrópico, na medida em que medida essa dimensão da psicopatologia, né? É quando a gente pensa em ignorância, qual a relação entre pós-verdade, ignorância e paranoia, obsessão pelo viés de conservação, né? Ou seja, em que medida também um mundo em que a gente precisa aceitar essa incerteza, porque o que você falou é muito importante, né? Como sempre. Que é essa dimensão entre a gente não é absurdo negar que possa existir uma realidade, né, que não é visível, né? Ou seja, uma realidade mais profunda do que aquilo que a gente vê,
né, e certas teorias sociológicas são extremamente potentes em dar uma explicação sistêmica capaz de criar uma inteligibilidade maior sobre a realidade superficial, mas também é absurdo achar que tudo, né, remete a uma explicação mais profunda e que a gente sempre sabe qual é essa explicação profunda, né? E que isso também, acho que é um elemento importante que a gente não mencionou, isso é uma forma de empoderamento, né? Para citar o autor que você tanto gosta, esse tipo de saber investe a pessoa de um poder gigantesco. Eu sei uma realidade que você não é capaz de ascender a ela em função do fato de que você é ignorante. E isso pode produzir psicopatologias profundas, né? Eu acho que algumas das... Talvez a gente possa pensar em que medida o nosso mundo não produz, né, certas psicopatologias em função dessa complexa relação, em que medida também há uma medicalização generalizada também em função dessas psicopatologias contemporâneas. Se Eu você acho que tiver alguma sim. recomendação medicinal também. Não, acho que antes de tudo, Robert Musil é um escritor de muitas qualidades, certamente. Ele é interessante porque no meu livro, A Ordem Social com Problema Psíquico, de 2017, disponível na Amazon, o link é... Não, tô brincando, não vou dizer o link. Mas eu uso uma epígrafe dele, desse personagem Uri, que é quase um modelo do perfeito esquizoide. O outro seria o Bernardo Soares, do livro do Desassossego, que é um modo de definir, enfim, o que eu chamo depois de segurança ontológica. Mas eu acho o primeiro elemento que você falou é muito interessante. Existe um prazer da gnose. E aí, nesse caso, não é o conhecimento em geral, é esse conhecimento esotérico, esse senso de que eu e um punhado de outras pessoas estamos de posse de uma verdade da qual a maior parte da população se sente privada. E esse gozo, para falar lacanianamente, é mais ou menos consciente e implícito. Mas eu imagino que esse seja um elemento também motivador em certas comunidades conspiracionistas. Agora, para além do psicotrópico, isso é uma questão. E uma vez mais uma questão terrível, né? Porque, enfim, eu estava falando para vocês, às vezes você pega essa psiquiatria fenomenológica da primeira metade do século XX e você tem delírios absolutamente exuberantes do ponto de vista filosófico. E, por um lado, o que a psiquiatria contemporânea faz é interromper esses delírios, porque quando o sujeito começa a enveredar por essa via, ele recebe um remedinho antipsicótico para combater o pensamento desorganizado e esse delírio não vai evoluir. Isso muitas vezes é bom, obviamente, porque o delírio, por mais fascinante que seja do ponto de vista intelectual, é absolutamente destrutivo para a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, uma visão ambivalente dos próprios psicotrópicos se torna difícil de sustentar, inclusive entre especialistas, né? Então é muito fácil, eu acho, por vezes, a gente ver visões da medicalização que partem de problematizações absolutamente genuínas para chegar num ponto de inflexibilidade que eu acharia irresponsável, do tipo... A neurofarmacologia não é nada mais do que esse dispositivo conformista de adaptação às exigências que o capitalismo tardio faz à subjetividade, etc, etc. Embora, obviamente, em parte isso seja verdade. Então, não sei, é muito difícil. Eu acho que alguém tinha proposto uma pílula que tivesse nanotecnologia que pudesse mandar informação para a indústria farmacêutica a respeito dos padrões de consumo do medicamento. E a coisa mais incrível foi que eles propuseram essa pílula para pessoas que tivessem demência ou esquizofrenia. Porque tudo que um esquizofrênico quer ouvir é que ele vai tomar uma pílula com nanotecnologia que vai informar uma galera à distância a respeito do funcionamento do próprio estômago dele, né? Eu acho que você tem algum tipo de... Eu não sei, a sensação que eu tenho é que você não gosta de falar sobre medicalização. Tem algum tipo de bloqueio interno. Mas eu não vou fazer psicanálise de feira ou psicologia de boteco nesse momento com você. Então, vamos passar para 2 passagens de autores e fazer o diagnóstico do tempo presente. Eu quero ver Doente. Gabito por Gabito
E as duas passagens, na verdade, são duas pequenas passagens. E por que são pequenas passagens? Nós faremos duas, que é uma do T.S. Eliot, que é a seguinte: onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Agora uma passagem de Daniel Bernstein. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Essas duas passagens, eu acho que elas são particularmente instrutivas para pensar o nosso tempo presente. Eu acho que há vários elementos que você já fez menção. Não dá para pensar o mundo hoje sem essa lógica algorítmica, digital, né? Esse capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, capitalismo googoliano. Aliás, faremos uma live futuramente sobre capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff, onde certamente questões relacionadas a isso serão discutidas. Você já mencionou o trabalho do Pablo Rosa, onde ele trabalha, né, tenta fazer uma espécie de adaptação da reflexão do Foucault sobre a governamentalidade, não confundir com governamentalidade, não, governabilidade, aliás. É difícil distinguir. Não é uma governabilidade algorítmica, mas uma governamentalidade algorítmica, ou seja, um conjunto, né, de formas de direcionar comportamentos e produzir subjetividade a partir dos algoritmos e dessas plataformas digitais contemporâneas. E a grande questão que eu acho, dado o nosso tema da ignorância da pós-verdade, eu queria fazer essa provocação, que eu sei que ela não tem resposta, mas ela não é boa para gerar uma resposta, mas ela é boa para gerar uma reflexão, que é, diante disso, no tempo presente, nós somos mais ou menos ignorantes, né? E também em que medida o tempo presente produz qualidades de ignorância, né, diferente do que até então a gente tinha. Então, eu queria começar com essa provocação, Gabriel. E agora eu vou fazer a menção a essa, que eu sempre faço isso em off, que é a discussão do Cassirer com Heidegger sobre as cartas. E aí o Heidegger dizia para o Cassirer, ele estava discutindo sobre um tema e o Heidegger responde a carta do Cassirer e ele diz: não, eu não quero saber sobre a história da filosofia, eu quero saber o que você pensa. Então, eu não quero saber sobre o que o Beck fala sobre a sociedade do risco ou o que a Zuboff fala sobre capitalismo de vigilância ou o que Cicrano fala sobre a pós-modernidade tardia ou tardia demais. A questão é, você, Gabriel, somos mais ou menos ignorantes. E qual é a qualidade da ignorância do mundo contemporâneo? Então, algo que é absolutamente pessoal, que eu pensei no íntimo do meu ser sozinho, sem assistência nenhuma. Pode ser bem expresso via uma frase de Aristóteles. Não, tô brincando. Eu não sei, em geral, no debate entre Heidegger e Cassirer, eu tô mais do lado do Cassirer, mas enfim. O que eu penso sobre novas modalidades de ignorância hoje? Eu acho que eu já antecipei muito do que eu pensava sobre essas coisas, né? Eu acho Isso é que preguiça ou é alguma outra coisa? É igual falar. Você escreve um artigo e fala, eu já escrevi o que eu ia escrever no que eu queria. Sim, sim. Não, acho que é uma preguiça, mas ao mesmo tempo acho que é uma preguiça que pode ter um conteúdo sociológico, no sentido de que Marx, no prefácio da Contribuição à Crítica à Economia Política, exprimiu esse artigo de fé que provavelmente é muito errado, a ideia de que a humanidade só cria problemas que ela pode resolver. E acho que faz tempo que a humanidade criou problemas que ela é incapaz de resolver, provavelmente no âmbito da espécie, mas com toda certeza no âmbito individual. Então, esse problema da overdose de informações e estímulos é provavelmente irresolvível. Mas A eu acho pergunta quem que fez? tem uma tem uma Isso é a frase frase da Gertrude Stein, não é? Antes de morrer. A penúltima frase dela foi: qual é a resposta? E aí a última foi: e qual era a pergunta? é muito interessante isso. Mas tem uma frase do Sabe qual era a Durkheim. resposta da Porra, pergunta? A resposta da Gertrude Stein, a pergunta é: uma resposta, uma resposta, uma resposta. Entendeu? Não? uma resposta é uma resposta, é uma resposta. Pois. Porque toda pergunta é uma resposta, e toda resposta é uma pergunta também.
É porque a Gertrude Stein gostava dessas repetições do tipo, uma rosa é uma rosa é uma rosa. Muito bom. Tem uma frase que, Aquela aliás, do William James, né? não, aliás, William James Que é coisa poderia, do na verdade, pragmatismo, quando você... é citada pelo Christian Kumar, que, aliás, para mim é a melhor introdução à sociologia, pelo menos ao Sensacional contexto de o livro formação da dele. sociologia, que se chama Prophecy in Progress. Infelizmente não está traduzido para o português, mas eu recomendo muitíssimo que alguma editora em algum momento faça essa tradução. E é engraçado, porque é um livro esgotado, mas que você encontra usado pela Amazon americana por 4, 5, às vezes $3. Eu tenho uma edição aqui de capa dura, que eu paguei 3, 5 dólares. Então, assim, é engraçado como você encontra, às vezes, preciosidade por um preço hiper barato e coisas muito ruins por um preço muito caro. Por Tipo, exemplo... a ordem social contra a Vixe! psico. Mas Você vai... estragou tudo, cara. Mas olha só, qual é a questão do Christian Kumar que você não deixa eu falar? Que é basicamente uma citação que ele faz do Durkheim. E o Durkheim, eu não conheço, assim, eu estou citando a Pud, porque essa frase do Durkheim eu não sei, deve ter sido algum desses escritos. E é legal o trabalho desses eruditos, né? Porque ele, bom, cara, ele realmente ele mobiliza uma quantidade impressionante de autores sobre uma mesma época e compõe assim uma atmosfera que você só consegue acessar a partir de um grande historiador, né? Que é essa capacidade de nos mostrar um tempo histórico por uma multiplicidade de referências eruditas. E ele pega uma frase do Durkheim que diz basicamente que cada época, eu não lembro exatamente a formulação, que é basicamente, ele diz que cada época tem as suas próprias formas de sofrimento e as suas próprias maneiras de lidar com o sofrimento, no sentido que você não pode, é impossível você dizer que uma época histórica as pessoas sofrem mais do que em outras. Embora bom, ele só viveu a Primeira Guerra, né? Talvez se ele tivesse passado da primeira e vivido a segunda, ele não tivesse a mesma opinião sobre isso. Só que eu acho que há algo de profundo nisso, que é toda e qualquer época história tem a sua modalidade de resolução, né? De expressão de conhecimento, ou seja, tem um modo de expressão de uma forma de conhecimento do mundo e tem a sua modalidade de circulação também, de desconhecimento e de ignorância. Então, nesse sentido, a pergunta que eu fiz para você, mas que na verdade era uma pergunta que era para mim, que é, nós somos... Aliás, todas as suas conversas são assim, né, Diogo? Você tá só esperando a hora de você falar. Mas como você é educado, você pergunta para outro. Acho lindo. O problema é que, às vezes, a resposta do outro pode ser extremamente decepcionante, né? Pode O ser, que pô, só torna foi... a sua resposta mais brilhante. Enfim, manda ver, por favor. É porque é uma estratégia. Seguindo essa formulação do Marx, a gente só faz perguntas que a gente pode responder. Mas isso eu acho que é uma questão muito séria, que é por isso que eu acho que o mais importante não é pensar se somos mais ou menos ignorantes, mas pensar que tipo de ignorância qual é a qualidade da ignorância própria do nosso tempo e definir isso. Eu acho que ao longo do podcast a gente refletiu sobre isso, porque tem a ver com a tecnologia, tem a ver com os novos modos de circulação de informação e que isso dá a dimensão sobre qual é a forma do diagnóstico que a gente pode estabelecer sobre o mundo. A ignorância oferece uma entrada muito interessante em várias publicações e livros que a gente mencionou ao longo do podcast, tem isso. E só para encerrar, eu acho que o tempo presente, a Covid-19, é um grande laboratório, né, para pensar todas as questões. Né? Talvez, embora o fenômeno da pós-verdade seja datado, pelo menos pelo dicionário Oxford, que é a grande referência, né, em 2016, certamente há uma expressão particular do modo de circulação da desinformação e da ignorância e de expressão da pós-verdade a partir da Covid-19. E eu acho que a gente pode, na verdade, encerrar essa primeira série sobre com a ignorância, e, na verdade, a gente pretende, com o podcast, na reflexão que a gente fez até agora, contribuir para a difusão de alguma informação que possa não tornar as pessoas mais ou menos ignorantes, mas que possa, pelo menos, refletir sobre determinados aspectos que são centrais da sociedade em que nós vivemos. E é isso, Gabriel. Você quer alguma fala? Não, acho que é isso. Acho que foi um exercício
de diálogo experimental. Então, se por acaso você está ouvindo agora e acompanhou esse e outros episódios e se sentiu contemplado, eu acho que a gente gostaria de ouvir o seu feedback em relação a como tornar esse programa ainda mais interessante. E, obviamente, agradecer a você, né? Porque o que a gente faz é lançar essas mensagens engarrafadas no mar, na esperança de ajudar. E, obviamente, se você está ouvindo é porque a gente pode querer estabelecer um diálogo com você, a gente vai gostar de te ouvir também. Não, sem dúvida. É muito interessante, porque assim como o que a gente escreve, o que a gente fala também só faz sentido, só tem seu sentido contemplado à medida que ela atinge uma comunidade de ouvintes ou escutadores, que é a palavra que eu gosto, assim como só faz sentido o texto escrito se ele é capaz de atingir uma comunidade de leitores. Né? Porque o que dá vida à fala e à escrita é o fato de que ela circula. Mas eu acho interessante o elemento de aposta que tem isso, né? Acho que a ideia de você andar, às vezes, entre as estantes de uma biblioteca com volumes antigos, ver a beleza desse gesto, né? Todas as pessoas colocaram essas ideias no papel na esperança de que alguém fosse ler um dia. Enfim, o Samuel Johnson dizia que é um exemplar da vaidade no sentido da vanidade, do quão vãs são as aspirações humanas, mas acho que isso torna o gesto ainda mais bonito, né? Porque a rigor que você controla é isso, assim, é colocar uma mensagem que você acha que pode ajudar alguém. Se ela vai, de fato, ajudar alguém, se ela vai ser ouvida, se ela vai ser lida, é algo que, em parte, está além do seu controle. E aí tudo bem, porque se está além do seu controle, você já fez o que você tinha que fazer. É por isso que eu acho que na produção do conhecimento, e óbvio que existe uma dimensão social, né, da busca pelo reconhecimento, da busca por algum posto que dê um salário, etc. Mas tem algo de intransitivo, né, que é um movimento de expressão existencial que é como o artista, ele pinta o quadro, não necessariamente, né, para poder fazer sucesso, mas ele pinta um quadro porque aquilo, de alguma forma, é uma expressão daquilo que ele é. E eu acho que o que a gente pode pensar como uma forma contemporânea do conceito de vocação é a busca desenfreada por essa capacidade expressiva, né? Que, obviamente, volta-se sempre para algum universo dialógico, ainda que seja impessoal e abstrato, mas está sempre voltado para um outro, né? Esse outro pode ser tanto a Bárbara e a sua paciência infinita de ficar escutando nossas reflexões, quanto esse outro que a gente ainda não sabe quem é, pode vir a saber, e que a gente pode também não vir a saber, mas que nos escuta nesse momento e acolhe as nossas palavras, ainda que... Não é isso, porque se essa pessoa existir e se ela se sentir contemplada, possivelmente porque está ouvindo até agora, é isso, ela é uma pessoa, um interlocutor que não cabe numa estatística de visualizações. E isso é importante também. Obviamente, o tipo de impacto que determinadas mensagens geram não necessariamente é quantificável nesse sentido. Com certeza. Mas é isso. Isto! Então vamos embalar a 7ª edição e última edição dessa temporada do nosso podcast, do nosso Resenhemos. Obrigadíssimo a todos. E quero dizer claramente que esse podcast não seria possível sem a Bárbara Grillo, que dirige, Bárbara acompanha e edita todo esse trabalho. E a gente espera efetivamente com ele fazer uma primeira contribuição de reflexão dialógica, junto também com Imersiva, que a gente já também aproveita para fazer a propaganda, que é o podcast de divulgação científica do laboratório, feito pela Bárbara, que ela sai da posição de diretora e editora para ir para a posição de entrevistadora e tudo mais. E que a gente evidentemente recomenda e agradece. Assim. O Labemos é um laboratório que, para além da dimensão estritamente acadêmica, de sermos pesquisadores, que publicamos artigos, livros, etc., a gente tem essa obsessão pela divulgação científica. Agradecemos a todas e a todos pela paciência, e um beijo a todos e até a próxima temporada.